por que, em vez de fazer isso, ele resolveu publicar os vídeos, ou melhor, nem publicar os vídeos, convocar o Sérgio Tavares, que, aliás, disse para mim que foi enganado, levado ao erro pelo Oswaldo Stack. Como eu estava dizendo aqui, vou falar mais em detalhes, eu ontem passei basicamente o dia inteiro em reuniões importantes pelo Brasil, e eu não pude me dar o luxo de parar o dia para ficar vendo as tretas da internet que vieram até usando o meu nome, né? E por isso mesmo eu não consegui tratar do assunto do Eduardo Talhaferro, o ex-assessor-chefe lá da Secretaria de Combate à Desinformação do Alexandre de Moraes, Assessoria de Combate à Desinformação, e pelo vazamento, pela gravação e divulgação que o Oswaldo Scrock fez através do bom jornalista português Sérgio Tavares. E algumas pessoas vieram me dizer, as pessoas adoram a fofoca online, me dizer que eles me citaram na live que fizeram juntos. Então, eu vou aproveitar para comentar esse assunto. Eu acho que tem algumas coisas importantes aqui que podem ser abordadas que estão acima da pura treta, né? Bom, no meu ponto principal, talvez ou pelo menos o ponto inicial sobre isso, é que no vídeo divulgado, o Oswaldo Scrock tem o diálogo dele com o Eduardo Talhaferro, e eu assisti ao vídeo inteiro, agora na volta do avião, e vi que o Scrock até tinha a ideia do que deveria ter sido feito nesse caso, né? Ele fala assim, olha, a gente tem que tirar você do Brasil, a gente tem que dar as notícias do que você está me falando, não eu, não Paulo Figueiredo, não Alan dos Santos, mas tem que ser, idealmente, através da mídia tradicional, de um veículo de imprensa internacional. E esse diagnóstico dele estava correto. Era o diagnóstico que eu tinha a esperança de conseguir executar. E a pergunta que fica, vendo esses trechos dele falando esse tipo de coisa, é: ora, se o Oswaldo Scrock sabia o que deveria ser feito, por que, em vez de fazer isso, ele resolveu publicar os vídeos, ou melhor, nem publicar os vídeos, convocar o Sérgio Tavares, que, aliás, disse para mim que foi enganado, levado ao erro pelo Oswaldo Stack. Então, por que esse vídeo foi divulgado dessa forma? Para que divulgar desta forma se ele mesmo, estou dizendo, no vídeo do Oswaldo Scrock gravando o Talhaferro, conversa entre os dois, ele diz que o Talhaferro ia morrer ou então ser preso, que, segundo ele, é pior do que morrer. Então, por que agora, nesse momento, divulgar isso se o próprio Oswaldo Scrock diz que isso precisava ser feito por um veículo de imprensa internacional quando o Talhaferro estivesse fora do Brasil e, caso contrário, ele ia acabar morrendo ou, pior, sendo preso? Por quê? Agora, a gente vai responder aqui por quê. E aí o Sérgio Tavares não sabia que o Talhaferro estava no Brasil, claramente não sabia. Depois ele até diz, não, está no Brasil, não fugiu, etc., se corrige e faz a retratação. Volto a dizer, o Sérgio Tavares é uma pessoa honesta. O Sérgio Tavares é uma pessoa honesta. Qual foi o erro do Sérgio Tavares nesse processo? Assim que aconteceu, eu entrei em contato com ele. Imediatamente, com uma pessoa que eu faria com qualquer amigo. Falei, Sérgio, pelo amor de Deus, olha o que você está fazendo. Olha a cagada. Olha a cagada que você está fazendo. Você não está sabendo o que está acontecendo. Você está se metendo num vespeiro muito além da tua compreensão. Pelo amor de Deus, para a publicação. Para a publicação. E aí o Sérgio me retornou dizendo, Paulo, eu fui levado ao erro, mas agora o Talhaferro está dizendo que foi fake news, que na verdade ele está no Brasil, e eu preciso ir até o fim, porque é a minha honra, digamos assim. Então, a crítica ao Sérgio é pelo fato dele ter colocado o ego dele ferido, depois de ter feito cagada, porque fez cagada, não checou a situação do cara, colocou uma potencial vítima, ou, aliás, uma vítima da ditadura do Alexandre em risco de vida,
Segundo o próprio Oswaldo Eustáquio. Então, é uma cagada quando um jornalista publica uma informação que coloca a vida de uma pessoa em risco. É ética profissional, isso é absolutamente indiscutível. Muitas vezes a gente tem informações que a gente tem que segurar, porque essas informações são nocivas à pessoa. A segurança e integridade de uma pessoa. Aí eu digo, você vai colocar a vida desse cara em risco. Aí ele me responde, não, mas por que você está querendo proteger esse cara? Ele merece. Eu falei, bom, você está querendo punir o cara com a prisão pelo Alexandre ou pelo risco de vida dele? Então, vocês me desculpem, mas eu não posso aceitar isso. Eu não posso achar isso correto, eu não posso achar isso normal. Não tem nada a ver com arrogância. Paulo Figueiredo, você acha que está com razão e tudo. As pessoas muitas vezes. Isso é erro de uma certa infantilidade. As pessoas confundem você ter convicção com arrogância e prepotência. Vocês façam a análise de vocês. Se vocês acham que você pode colocar a vida de uma pessoa em risco para dar o furo, para ter para conseguir Pix para o documentário, para alimentar a sua honra, o seu ego. E acima de tudo não, mas e também colocar o trabalho de um ano a perder. Porque o que aconteceu agora é que nós perdemos qualquer possibilidade de tirar o cara que poderia ser um delator, e estava com tudo para ser, pelo que vocês viram pelos áudios, um delator do Alexandre de Moraes. Qual era o plano? O plano que o Oswaldo Scrock delineou no início, correto. Traz o cara aqui para fora, vê se o cara tem alguma condição de se manter, traz o cara aqui para fora e aí você expõe tudo o que tiver para expor do Alexandre. Então nós perdemos um delator, alguém que tinha informações valiosíssimas. Para que exatamente? Eu me pergunto. Para o Sérgio Tavares pedir Pix para o documentário dele, para o Oswaldo Scrock aparecer, para o ego do Sérgio não ser atingido. E aí tem esse trecho onde eu sou citado. É o único trecho que eu vou passar desse negócio. Bruno, coloca aí o trecho onde eu sou citado. E conte comigo, cara. Eu sei como te ajudar a enriquecer licitamente, de uma forma legal. Quem me procurou foram os outros, né? O Alan, o Figueiredo falou até em fazer uma roda viva que faturaria 1 milhão. Fácil. Cara, assim, se a gente pegar e conseguir tirar a pecha de vilão e falar assim, ó, o Tagliaferro agora tá lá, tá assim, vamos ajudar ele. Bom, você sabe, você acompanhou como que o povo de direita é um povo generoso, né? Sim, tem recebido muito apoio, dizendo que eu vou salvar o Brasil, muita coisa. Claro, então assim, eu acho que vamos pensar em alguma coisa assim. O Alan, o Paulo são pessoas do bem também. Eu acho que tudo vai agregar. Tudo vai agregar. O vídeo mostra que, obviamente, eu tinha ciência desse fato, tinha ciência do contato com o Tagliaferro, mas e muita coisa mesmo foi feita com base nesse contato. Vocês acham que eu sabia o conteúdo de várias coisas que iam sair como? Não tenho bola de cristal. Simplesmente estava bem informado. E havia um plano que ainda estava em curso. E aí vem os emocionados, uma coisa meio de retardado, publicando no Twitter, dizendo, o Paulo Figueiredo queria ganhar 1 milhão. Veja, põe a mão na sua consciência. O que esse áudio está mostrando é que não somente eu fiquei quieto, agindo nas sombras por mais de 1 ano, nunca tratando desse assunto publicamente, como eu ofereci ao Tagliaferro fazer uma divulgação de um crowdfunding para ele arrecadar até 1 milhão. Ele que está dizendo. Para ele arrecadar até 1 milhão para ver se ele se sentia confortável saindo do Brasil. E algo que eu considerava plenamente possível. E eu ia ficar com quanto desse 1 milhão? 0!
Zero. Não tem nada de errado em pedir Pix, se você é um profissional. Não estou criticando o fato do Sérgio Tavares pedir Pix para o documentário dele, não. Tem que pedir. Eu estou dizendo que o problema é você colocar isso acima de valores maiores. Então, enquanto você olha uma situação dessa, alguns olham para uma situação dessa e pensam assim, como é que eu vou? Porra, vou dar um furo, vou arrecadar dinheiro, vou dar o Pix. Eu faço o contrário, eu estou enfiando uma fortuna do meu dinheiro nisso. Eu tinha uma vida financeiramente confortável dentro dessa maluquice tomar conta do Brasil, e eu tomei a decisão sabendo que eu ia me ferrar financeiramente. Não são só mais de 2 anos e meio, de 2 anos e 4 meses de bens bloqueados, redes sociais perdidas, que era como eu me monetizava, perda do trabalho na Jovem Pan, perda de monetização de YouTube. Não é só isso, não. Como eu também enfiei, perda do Locals, como eu também enfiei do meu bolso uma fortuna nesse troço. Entre o que eu gastei e o que eu deixei de ganhar, certamente mais de 1 milhão. E a assinatura, eu agradeço enormemente os meus assinantes, meus apoiadores, mas minha assinatura custa $7 por mês. Só de passagem para Washington agora foram 700. Eu preciso de 100 assinantes por mês para pagar uma passagem para Washington. Eu já fui 6 vezes para Washington esse ano. Hotel, Uber, comida, etc, etc. Só para pagar as reuniões. Os assinantes fazem eu pagar mais devagar. Mas, aliás, nem Pix eu posso pedir, porque eu não tenho como fazer Pix, meu dinheiro está bloqueado no Brasil. Se eu te fizer Pix, o Alexandre bloqueia. Então, essa é uma diferença. Não só não ganho, como perco. E coloco o objetivo central, meu Deus do céu, o objetivo central é libertar essas pessoas do Brasil. Esse é o objetivo. Paulo Figueiredo disse que ia ganhar 1 milhão na live, é por isso que ele está querendo, por isso que ele não queria que falasse esse negócio. Pelo amor de Deus. Ponham a mão na consciência e pensem na quantidade de coisas que eu tenho que segurar e não posso falar, que seria ótimo para a minha profissão. Quantas vezes vocês não me veem? Notícias que saem no Globo, no Metrópolis, na Folha, no Financial Times, etc, etc. Por quê? Porque eu não dou o furo nos 2 sentidos figurados. Por quê? Pelo motivo que o Scrock disse. Porque quando sai no veículo tradicional, gera repercussão, eu posso comentar depois. Então eu abro mão da vaidade, puxa, vou trazer aqui em primeira mão, para deixar o Globo, a Folha, etc. Mas por que você faz isso? Porque é melhor para a gente, é melhor para a nossa causa. E eu sou comentarista político. Agora, claro, além de ser comentarista político, eu tenho a missão. Eu coloquei isso como missão de vida. A minha missão de vida é libertar o Brasil, e isso passa por arregaçar o Alexandre de Moraes, responsabilizá-lo. E claro que o Talhaferro ajudaria tremendamente nisso. E aí vem esses 2, me desculpem, gosto muito do Sérgio Tavares, mas agiu como um trapalhão. Vou fazer uma live com ele e vou dizer isso para ele com todo amor e carinho. Fuderam o Brasil. Perdemos a possibilidade de ter o primeiro delator de dentro. Eu não inventei. Paulo, que arrogância, você sabe tudo. Eu não inventei, meu filho, esse negócio de tirar, de pegar um dissidente do outro lado, um desertor, e trazer o desertor para o nosso lado. Não foi inventado por mim, é uma coisa que todo mundo, uma estratégia velha, que todo mundo utiliza na história. E a gente tinha esse cara com o Alexandre. Que tem aí. E no final, isso me dói mais. Eu assisti os 20 e poucos minutos de vídeo. Sabe o que tem? Nada perto do que esse cara sabe. Nada. Ele dá o Ayrton, não sei o quê. As coisas que tá todo mundo careca de saber, que não significa absolutamente nada. Imagina uma entrevista estilo Roda Viva, com esse cara sentado no meio, com Alan dos Santos, comigo, com Ludmilla, com Rodrigo Constantino, com Monark, pessoas que são vítimas do Alexandre, sentada fazendo pergunta para aquele cara.
Imagina o tamanho do que a gente poderia ter com um cara em segurança. Eu podia levar o cara dentro do Congresso dos Estados Unidos para dar um depoimento registrado, embasar nessas sanções. Mas não. Era mais importante a honra do outro não ser ouvido fake news. Entendam, não é que eu queria esconder. O jornalismo é para dar ciência ao público, mas você tem que ter duas responsabilidades. A primeira responsabilidade é que não ferrar com um sujeito que, segundo o próprio Eustáquio, vai morrer ou vai ser preso, que é pior do que morrer, segundo o Eustáquio, e segundo, ferrar com uma estratégia de mais de um ano. Burro, o cara de falar com Oswaldo Scroque, pelo amor de Deus.